Você vai colocar no modo apresentação. Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais uma TPC de linguagens, né? Língua portuguesa e língua inglesa. Compartilhando boas práticas. Nossa TPC de compartilhamento de boas práticas. TPC de hoje. Apreciar, prestigiar e inspirar-se com as apresentações de boas práticas, refletir sobre as propostas de trabalho colaborativo ao desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes por meio das boas práticas, compreender e engajar-se em propostas inovadoras que propiciem aprendizagens significativas ao desenvolvimento do currículo paulista e do currículo oficial. Agora nós vamos para uma mensagem, né? Foi escolhida com muito carinho para vocês, Vozes Mulheres, que é da Conceição Evaristo. Conceição Evaristo é uma escritora, poetisa, romancista e ensaísta. Ela nasceu em Belo Horizonte. Aos 20 e poucos anos, ela foi para o Rio de Janeiro, né? Ela vem de uma família muito pobre, concluiu seu mestrado, fez a sua graduação, concluiu seu mestrado na década de 90. Na década de 2010, ela iniciou o seu doutorado. Então, vamos lá, nossa mensagem de hoje. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos, donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas de roupas sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressoar o eco da vida e liberdade. Essas são palavras de Conceição Evaristo, né? E agora nós vamos para a apresentação das nossas boas práticas. E a nossa primeira apresentação é da Escola Roque Passarelli, em uma articulação de Ciências e Língua Portuguesa, dos professores Jefferson e Juliane. Vamos lá? Ainda está sem som. Oi, meninas, estou por aqui. Se vocês precisarem que eu suba o PPT, estou aqui, tá? Ok. Lide. Eu já falei com a Fernanda, eu estou tentando organizar aqui, ela vai subir se eu não conseguir. Gente, eu não sei o que Tá. não sei. Ah, aqui, acabei de dizer o que é. Já consegui. Só um momento, por favor. Consegui. Ok. Ah, ok. Agora vai dar certo. Olá, professores. Eu sou o professor Jefferson, do componente curricular de língua portuguesa da Escola Roque Passarelli. Olá, professores. Eu sou a professora Juliane,
do componente curricular de ciências da Escola Rosa Passarelli. Eu estou aqui para socializar com vocês o meu trabalho junto com o professor Jefferson sobre o concurso de redação do Hospital Barreto. Tá? Foi a proposta da DE, né? Da DE, da Secretaria de Educação, junto ao Hospital do Amor de Barretos, é mais para ciências, mas com a participação de língua portuguesa. Na verdade, foi uma grande parceria da escola, né? Envolveu ciências, português, outros professores que ajudaram na roda de conversa, né? Nossa escola é situada em Caçapava, no Jardim Rafael. Ela compreende uma comunidade mista, né? Por que mista? Porque tem alunos de vários setores, vários bairros de Caçapava, né? E uma comunidade social, financeira também diferenciada. Por ser diferenciada, né, a gente tem esse trabalho mais flexível, né? Também diferenciado, exatamente, né? Para atender todas essa diversidade de alunos. Né? E até mesmo antes de começar esse trabalho com o concurso de redação, nós já tínhamos a ideia de fazer uma roda de conversa digital pelo Meet, né? Com o professor Thomas, com a psicóloga Ana Alice, com as coordenadoras da escola e demais professores também que ajudaram nesse trabalho. Nesse momento de muitas dúvidas, distanciamento social, né, por que não trabalhar qualidade de vida, né, professor Jefferson? Pandemia, e como cuidar de si e dos outros em época de certeza. E o que veio a calhar, né, Ju, como a gente estava até conversando um momento antes, o que veio a calhar bem aqui foi o seguinte, que essas habilidades, né, pedidas para esse concurso, são as mesmas habilidades que estavam sendo cobradas, que está no nosso caderno desse bimestre, que é o quê? Que é o aluno escrever um artigo de opinião. E para ele escrever esse artigo de opinião, ele vai ter que fazer o quê, né, Ju? Assumir uma posição diante do tema. E qual que é o tema que foi proposto para a gente? Que é qualidade de vida nesse momento de pandemia. E como cuidar de si mesmo. E aí a gente, através disso, a gente foi encaixando, trabalhando. E a professora Juliana, com os colegas, ela fez essa roda de conversa, né, Ju? Dentro do histórico econômico, né, que vocês estão vendo aí. E na habilidade de ciências, nós trabalhamos discutir os fatores de proteção psicoafetiva pertinentes da idade da pré-adolescência e adolescência, valorizando o autocuidado e o respeito de si e ao outro e à vida. É uma habilidade mais focada para o oitavo ano? Sim. Mas, nesse momento, nós poderíamos ampliar para o nono também. E que foi muito proveitoso, né? Foi uma roda de conversa muito pertinente. Eles adoraram vir até Liz, né, professor? Foi um grande experiência gratificante, foi realmente. E depois que nós fizemos essa roda de conversa, aí veio a parte de produção pessoal, né? Sim, Então, aí nós trabalhamos no nível individual, mas em prol de danos, com os alunos que iam trabalhar mesmo. Os selecionados, né? Porque nós abrimos essa proposta de produção pessoal para todos os alunos da escola, através desse contato que as coordenadoras realizaram com eles, através dos grupos da escola, do WhatsApp. E, lógico, a gente tem que constatar que não foram muitos alunos, tipo assim, vamos, uma média de 90 alunos, que seja, que nós temos muito mais que isso, mas como exemplo, de 90 alunos, mais ou menos assim, uns 70 que resolveu participar desse concurso de redação. Aí, o que nós fizemos? Foi pedido que eles enviassem para a gente, através do e-mail que a escola disponibilizou, ou então por meio dos próprios professores, a redação, essa produção textual, né? Aí o que a gente fez? A Juliane, dentro da parte de ciências, ela mandou todos os textos para os alunos relacionados a esse assunto, a esse tema, que é a qualidade de vida. Então, ela mandou para eles esses textos, eles liam, iam fazendo aí na parte de língua portuguesa. Eu fui instruindo como que eles fariam esse rascunho, primeiramente. Eles iam fazendo, através de tópicos, os assuntos que eles queriam colocar dentro daquilo que eles tinham lido. E algumas aulas, né? No MIT, e nós participamos junto com eles.
E enviamos também alguns links teóricos em relação, porque não deu para trabalhar com ele, mas ele já tem uma noção muito grande dos outros anos, do que seria esse artigo de opinião. Aí, só que daí a gente enviei para eles alguns itens, né? De videoaulas também de outros professores, do Google, inclusive, e eles foram pegando a base. Aí eles mandaram esse texto, e nós fizemos o quê? Juliana ficou com uma parte, eu fiquei com outra. E a gente foi lendo esses textos, e nesse momento a gente não chegou a fazer a correção por enquanto. Aí nós fomos separando os textos que estavam mais pertinentes, né, Ju? E nesse momento, o nosso aluno, que é a proposta do concurso do Hospital de Barretos, que é o Hospital do Amor, é tornar um aluno pesquisador, né? E ele foi pesquisador, porque através dos artigos científicos ele teve que realmente pesquisar, né? Porque nós orientávamos através do MIT, junto com as professoras coordenadoras, porém ele teve que ser um pesquisador. Sim. Ele foi o autodidata, né? O próprio conhecimento. Nesse momento, ele está sendo assim. Ele mesmo que corre atrás do conhecimento dele. Então, aí, voltando, né, Ju? Nós fomos separando as redações. Sim. E fomos, assim, encurtando, porque nós queríamos mandar todos. Tinha, assim, grandes produções textuais, né? Mas foi triste não poder mandar todas. Então, nós fomos separando e chegamos a esses nossos finalistas da escola que enviamos para a DE. E dentro dessa devolutiva, antes voltando um pouquinho, aí que começou a parte da revisão. Eles enviavam para mim, no meu WhatsApp particular, ou então pelo e-mail, a redação deles feita no rascunho. Eu lia, corrigia e devolvia, mas não acrescentava nada. E eles falaram, olha, agora vocês fiquem à vontade ou para retirar ou para acrescentar. Isso a gente foi feito mais ou menos em umas 3, 4 etapas, Sim, né, Ju? A Ju também me ajudou muito nesse processo. Mesmo porque tinha um limite de Sim, né, tinha um para que limite. eles pudessem escrever. Exato. E nós tivemos também uma grande parceria dos pais. Sim, né? Os pais muita. incentivaram bastante para que os filhos participassem. A nossa comunidade é bem participativa, né? A nossa comunidade escolar. Então, aí feito essa correção, depois de umas 4 idas e vindas dessas produções, chegamos ao final e foi quando eles passaram para o papel timbrado, né? Que é o papel oficial do concurso, e aí eu devolvi, eles passaram, aí chegou o momento de ter a presencial, como foi o nosso período. Até então estava sendo tudo online, né, Juliana? Sim. Foi a presencial? A presencial, eu levar o papel para eles, nas casas, desses 4, 5 alunos que foram selecionados, e depois eles transcreviam a redação, transcreveram a redação para o papel oficial, e eu fui buscar nesse momento, porque a Ju não podia me ajudar nesse momento, porque ela estava com problema de saúde, não podia. Então, eu peguei e trouxe para a escola, e aqui na escola a gente encaminhou para o setor. E, assim, foi uma experiência maravilhosa, realmente, foi uma das primeiras vezes, né, para mim, principalmente, muito embora tenha trabalhado muitos anos com professor em português, mas foi essa experiência que eu falo nova, para mim, é essa coisa online. Foi ímpar, né? Isso, é um distanciamento social que online nos tornou muito mais próximos. Sim, porque nós tivemos que estar próximos todo o tempo, nos comunicando, né? E eles pedindo dúvidas, esclarecendo, um dando força para o outro. Né? Olha, foi gratificante mesmo. E aí, assim, pode ver os nossos alunos, vou passar para vocês, são os nossos finalistas. Essas foram as reuniões que nós fizemos. Esses 3, voltando um pouquinho, por favor, deixa eu voltar. Essa do meio, que foi a finalista da DE, que é a Brenda. A redação dela realmente estava impecável, maravilhosa, com pouquíssimos, né, erros. E ela, na verdade, ela tinha escrito muito mais. Aí ela mesmo foi reduzida para deixar no tamanho, de quantidade de linhas pedido lá. Mas, assim, é uma aluna inteligentíssima também. Nós não temos nenhum tipo de trabalho, problema com ela, né, Ju?
E ela que foi a nossa finalista. E eu acho que a grande atitude da redação dela foi que ela propôs uma solução. Exato. Né? Ela nesse falou momento. em empatia, né? Em estar no lugar do outro, compreender e tentar ser por cima de todos os problemas nesse momento. Aí as nossas coordenadoras, muitas que nos apoiam bastante também. E nós fizemos um mimo. A Ju, né? Nós fizemos, né? Nós fizemos esse mimo. Aí a Juliane correu atrás de uma amiga dela que trabalha com isso. Aí nós fizemos um mimo para entregar para esses alunos. Porque nós achamos que eles Mereciam. mereciam, devido ao que eles tiveram, a dedicação, eles mereciam uma gratidão diante de todos os esforços durante o nosso projeto. Aí nessa parte não pude ir com a Juliane, aí a Juliane foi entregar o mimo, porque eu não pude, porque eu estava também com um probleminha pessoal. E a avaliação, né? Diante de tudo, foi muito bom, né, professor Zé? Maravilhoso, foi maravilhoso, né? Então, a gente gostaria de agradecer realmente essa oportunidade que nos foi dada, né? Pela secretaria, pela DR, pela escola, pela equipe de gestora, tudo, que nos ajudaram muito, as coordenadoras, o próprio nosso diretor. Para todo momento, porque no início deu um estranhamento, deu um certo medo no como começo. Trabalhar com questão de distanciamento social. Exato. Nós sabemos que redação tem que estar o tempo orientando, né? E eu falei, eu como cientista, eu preciso da ajuda do português, né? Eu não caminho sem o português. Então, mas foi assim, eu só tenho que agradecer, né? A oportunidade que nós tivemos, né? E mesmo o distanciamento, nós nos tornamos mais unidos, né? Diante desse trabalho. Então, a toda a equipe da escola, eu digo equipe, porque vários professores estiveram unidos, né? A equipe gestora, que foi maravilhosa, a diretoria de ensino, né? Os CCNPs, que sempre estiveram nos apoiando. A gente agradece, eu também agradeço imensamente a oportunidade de ter mais esse aprendizado na minha vida e de ver que a gente pode, a todo momento, estar se reinventando, né, Guilherme? Nós somos surpreendendo, nós somos capazes. Então, mais uma vez, queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui, compartilhando com vocês essa boa prática que nos foi dado. Agradecer à equipe gestora da nossa escola, coordenadores, diretores, porque, olha, sem eles nós não conseguiríamos realmente, em especial, agradecer aos alunos. Sem eles nós não poderíamos estar expondo essa nossa prática. E aprendendo, né? Porque nós aprendemos também muito com essa experiência. E também agradecer a você, Rodrigo, por essa oportunidade. A Lidiane também, agradeço a vocês imensamente. E, mais uma vez, obrigado pela oportunidade dada. Eu também gostaria de agradecer a Thaís, né, como PCMC de Ciências, eu tenho assim, mais contato com ela, que ela sempre está apoiando, né, dando força para a gente no nosso componente curricular. Tá? Então, muito obrigada, Thaís, e todos da diretoria de ensino, a todos os professores que está ouvindo, né, a nossa contribuição do nosso trabalho. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado. Agora nós teremos mais uma apresentação de uma boa prática. Será da escola Flair, com língua inglesa. Saiu da doutora. Agora, a Escola Estadual Dr. Flair Carlos de Oliveira, com a Vanessa. Olá a todos, eu sou a Vanessa, sou a professora de inglês da Escola Estadual Dr. Flair Carlos de Oliveira Armani, na cidade de Caçapava. A boa prática de hoje é voltada para os sextos anos A e B da nossa escola.
No próximo slide, nós vamos ver ali a foto da escola. Ela se localiza na Estrada Municipal do Barreiro, número 279, no bairro de Caçapava Velha. E ela atende os alunos do ensino fundamental anos finais e do ensino médio. Bom, no próximo slide, nós vamos ver que a prática, né, a ação feita foi a adaptação do material para os estudantes. O objetivo foi oferecer materiais adaptados ao nível de conhecimento dos estudantes. E as habilidades, nós trabalhamos construir repertório relativo às expressões usadas para o convívio social e uso da língua inglesa em sala de aula, descrever relações por meio do uso do apóstrofo e observar e descrever características de plantas e animais que fazem parte do cotidiano e relacioná-las ao ambiente em que vivem. Bom, a escola Flyer, ela se localiza em um bairro rural. Aí no próximo slide, nós vamos ver a proposta. Grande parte dos alunos que frequentam ali a nossa escola, né, que são os nossos estudantes, eles não possuem acesso à internet, nós temos muitos desplugados ali. Então, foi percebida a necessidade de adaptar o conteúdo presente no material didático para a realidade dos estudantes. Então, a grande maioria possui pouco ou quase nenhum conhecimento sobre a língua inglesa. Então, foi pensada em uma adaptação dos materiais que estão presentes no livro didático e no caderno do aluno, colocando a tradução, contextualização e alguns vídeos explicativos, no caso dos alunos que têm acesso à internet, criando assim um roteiro de atividades bilíngue. Então, durante os bimestres, foram apresentados vários conteúdos, principalmente com interpretação de textos e de imagens, fazendo um paralelo ali entre o que os estudantes já sabiam de português, mas principalmente tornando os conteúdos que antes eram totalmente em inglês, mais acessíveis ao nosso público-alvo. Nós tínhamos também casos de alunos que faziam os roteiros, alunos desplugados, alunos que tinham acesso à internet, faziam os roteiros de outras matérias, mas algumas vezes acabavam pulando o roteiro de inglês, o roteiro de atividades, porque achavam que não ia entender, ou tinham um pouco de resistência, às vezes não tinham uma aceitação tão grande com a língua inglesa. Então, foi pensado como deixar esse roteiro mais atrativo, como trazer esse estudante para perto de nós, como deixar esse roteiro de uma forma mais fácil do aluno realizar. Então, no próximo slide, nós vamos ver, então, evidências e registros. Nós temos ali o roteiro adaptado, da forma bilíngue, e também a entrega do material impresso ali para os alunos que não possuíam acesso à internet. Então, nós fomos até esse local e fizemos a entrega para esses alunos. No próximo slide, vamos perceber, então, a parte da avaliação. Então, foi notório o aumento da participação dos estudantes e também na facilidade de realização. Por quê? Alunos que moram em zona rural, nós temos alunos até que moram em locais mais distantes do que a escola, locais, fazendas. Então, eles não tinham essa possibilidade de entrar em contato comigo com frequência. Então, eles não tinham como ficar vindo à escola para falar comigo. Eles não tinham acesso às redes sociais para tirar essas dúvidas. Então, eles estavam realizando as atividades de forma impressa. Então, nós precisávamos que os roteiros fossem, de certa forma, autoexplicativos, que esses alunos de locais distantes conseguissem ter mais autonomia ao realizar essas atividades e não tivessem, né, esse preconceito, não vou realizar porque eu acho que não vou entender. Não, o roteiro é bilíngue, você tem essa possibilidade de realizar e você é capaz de fazer sim as atividades. No próximo slide, vamos ver as referências. Temos então a BNCC.
Nacional Comum Curricular. Passando para o próximo, temos o nosso agradecimento. Eu espero que o roteiro bilíngue, então, essa prática, que ela ajude outros professores que venham possivelmente a trabalhar com escolas rurais, com alunos desplugados. Espero mesmo que tenha ajudado vocês. E eu gostaria muito de agradecer à equipe da escola, a diretora Aretusa, a coordenadora Luciana, a PMEC Elaine, o vice-diretor Luiz. E gostaria de finalizar com uma frase: ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Muito obrigada a todos. Agora nós vamos, né, para a nossa próxima boa prática, da Escola Estadual Newton Câmara Leal Barros, língua portuguesa, com a professora Silvia. Olá, eu sou a professora Silvia Moreira, sou professora de língua portuguesa das terceiras séries A e B da Escola Newton Câmara Leal Barros. A Escola Newton é uma escola de é localizada na Rua Narizinho 700, Jardim Gurilândia, Taubaté, São Paulo. Ela atende a EJA no período noturno. Eu estou aqui hoje para falar de uma boa prática que eu desenvolvi com os meus alunos da terceira série. Então, o meu projeto foi um seminário sobre os autores da segunda geração modernista. O objetivo desse trabalho foi que os alunos compreendessem o contexto de produção da segunda geração modernista e os autores mais influentes desse período. As habilidades que eu esperava desenvolver foram relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário com os contextos de produção, para atribuir significados de leituras críticas em diferentes situações e relacionar a obra literária com seu contexto de produção. O meu público-alvo, como eu já disse, foram os alunos da terceira série A e B do ensino médio da escola em que eu leciono. Para desenvolver esse projeto, eu dividi a proposta em alguns passos. Então, no primeiro passo, eu apresentei o contexto sócio-histórico da segunda geração modernista para os alunos, para que eles soubessem o que estava acontecendo no Brasil e no mundo durante esse período, para que eles entendessem, né, como que os autores estavam inseridos naquela realidade e como essa realidade dos autores influenciaria na sua produção literária. O segundo passo foi a apresentação da lista dos autores pertencentes à segunda geração modernista. Então, eu levei para a sala os nomes de todos os autores desse período, aí nós conversamos sobre eles, explicamos as características particulares de cada um deles, né? Estilo literário de cada um também. O terceiro passo, eu dividi a sala em grupos, com até 4 alunos, e depois que eu dividi as salas em grupos, eu fiz um sorteio de um autor para cada grupo. No quarto passo, eu pedi para que eles fizessem a filmagem, após a pesquisa sobre o autor, após a pesquisa sobre as obras desse autor, eles deviam fazer uma apresentação do seminário e deveriam filmar, já que nós não estamos na escola e não podemos ter uma aula presencial, eles tinham que filmar para que todos os grupos depois assistissem esse vídeo e todos se apropriassem do conteúdo de todos os grupos, né? Então, eles filmaram e me mandaram os vídeos. Depois, durante as aulas no Meet, eu passei os vídeos de todos os grupos para que eles assistissem e depois publiquei também no YouTube e nas redes sociais. Aqui a gente tem o registro e evidência, né, de 2 alunas gravando a filmagem do delas. Elas estão falando sobre o Mário Quintana, né? Então percebam que tem que ter uma preocupação
do contexto em que o Mário Quintana estava inserido. Então, eles tiveram que fazer uma pesquisa sobre esse contexto, explicar tudo o que estava acontecendo durante esse período, para apresentar para os colegas. Aqui já é uma foto que eu tirei de uma outra apresentação de outro grupo, que o autor é o Jorge de Lima, e aí, dentre as características desse autor, está essa consciência social. Então, os alunos, além de falarem do contexto, tinham que particularizar, né, cada característica de cada autor. E aí vocês percebam que trouxeram um texto do autor, Mulher Proletária, para exemplificar essa consciência social, que não é característica apenas do Jorge Lima, mas de todos os escritores desse período. Eles não estavam preocupados só com o eu lírico dele, só com o subjetivismo, mas sim, eles tinham essa preocupação com o social diante de tudo que estava acontecendo no Brasil e no mundo durante esse período. Então, isso é bem visível nas obras apresentadas pelos alunos. Aqui é outro exemplo da poesia de Vinícius de Moraes. Também tem a parte que eles tinham que falar das características e também evidenciar no texto produzido pelo autor. Esse outro grupo, olha, percebam que eles trouxeram tudo separadinho e eles foram explicando pelo tópico. Então, quem tiver curiosidade pode ir lá no canal do YouTube e assistir a apresentação na íntegra, que vai perceber que os alunos realmente fizeram uma pesquisa bem aprofundada para fazer a apresentação desse trabalho. Após a apresentação dos seminários, foi aplicada uma avaliação, né? Foi aplicada uma avaliação no formulário do Google. E verificou-se que 80% dos estudantes passaram a conhecer e identificar os autores da segunda geração modernista e, principalmente, compreenderam o contexto de produção e as principais características das obras produzidas nesse período. Então, foi um resultado bem positivo, né? Porque a gente percebe que as questões da AP, no Saresp, vem bastante questões pedindo que o aluno saiba fazer a relação da obra com o seu contexto de produção. E quando eu fiz essa avaliação no formulário Google, eu coloquei bastante questões retiradas da AP, retiradas do Saresp, de anos anteriores, e eu fiquei muito feliz em perceber que os alunos conseguiram realmente entender esse período. Aqui são as referências, se alguém quiser depois verificar. Muito obrigada por tudo. Eu queria agradecer principalmente ao Núcleo Pedagógico de Taubaté pelo convite. Nós que agradecemos. E agora nós vamos para mais uma apresentação, que é da Escola Estadual Professora Margarida Maia de Almeida Vieira, uma boa prática de língua portuguesa com a professora Renata Priante. Olá, sou a professora Renata Maria Priante, da Escola Margarida Maia de Almeida Vieira. Hoje eu venho aqui para apresentar para vocês, nas boas práticas, uma aula que foi dada no dia 17 de outubro, numa aula de reposição, né? Agradeço já antecipadamente à diretoria de ensino pelo convite, ao Rodrigo, a Lide e a Edilene, né? Por confiar no nosso trabalho e pelo convite e por acreditar nesses meses todos, né, de empenho que nós tivemos. Então, primeiramente, eu vou falar sobre a minha escola, né? Ela está inserida na Vila Menino Jesus, é uma unidade escolar que caminha muito para uma educação de qualidade. A gestão sempre nos apoiando, nos dando força, fazendo com que a gente caminhe juntamente com esse objetivo de chegar a todo um contexto que faça com que o aluno aprenda em toda a sua plenitude.
Também vemos que os estudantes, eles entram sempre juntos na mesma série, caminham até o final do ensino médio juntos. Isso também traz uma boa relação entre eles e ajuda tanto a gestão quanto nós, professores, a fazermos esse trabalho em conjunto. A comunidade, a escola está inserida numa comunidade que também apoia muito a escola. É uma comunidade que está sempre atenta aos filhos, os pais estão sempre presentes. Se a escola ela precisa de um apoio ou de uma representação dos pais, eles estão sempre lá apoiando a comunidade, a escola. Depois podemos ver no próximo slide propriamente o objetivo dessa minha prática, né? Que foi promover o aprendizado para os alunos do terceiro ano do ensino médio, né? E usando o caderno do Enem, eu usei o caderno do Enem para poder passar para eles essa proposta, a qual propriamente eu trabalhei o final do caderno, que é uma dissertação argumentativa, né? Coloquei aí as habilidades, né? Que, no caso, analisar em textos argumentativos todos os posicionamentos assumidos, defender a tese, como já usamos nas dissertações que sempre damos, né? Nas dissertações argumentativas. Planejar, que eles teriam que planejar, reescrever, revisar tudo que foi passado ali na proposta para eles, né? O público-alvo, como eu disse, foi o terceiro ano do ensino médio. Na próxima tela, a gente vê aí a proposta como foi desenvolvida, certo? Então, numa semana antes, eu pedi para que eles lessem os textos básicos que vinham junto com a proposta, que foram 4 textos, sendo 3 escritos e um escrito, mais 4 textos escritos, sendo um com dados, né? E para que eles tivessem também a fazer uma pesquisa sobre os dados, porque seria muito importante para que eles colocassem também, fizesse uma atualização, né? Porque hoje nós vemos que os dados a cada segundo muda. Também que eles colocassem as dúvidas dele, anotassem as dúvidas sobre palavras ou sobre alguma frase ali no texto mesmo, mas que eles investigassem, para depois serem comentados isso, devido até eles serem já terceiro ano do ensino médio, né, já estar saindo para uma faculdade, né, uma universidade, um curso técnico, e que eles iam se deparar com isso lá fora, e que não iria vir de mão dada, eles vão ter que fazer essa investigação sozinhos. Então, eu sempre passei isso para os terceiros anos. Esse ano foi muito mais difícil pelo fato de não ter tido o contato necessário, mas eu sempre os orientei sobre isso, certo? No próximo slide, vemos propriamente a proposta, que começa com as orientações, né? Como sempre vem nas propostas de redação, sobre número de linhas, de linguagem, né? E eu já dei a orientação para eles da seguinte maneira: não se ater a número de linhas, não se ater a pensamento redutivo sobre o que eu vou escrever, aqui eu vou escrever tantas linhas, o que eu escrevo aqui na introdução, o que eu escrevo no desenvolvimento, o que eu escrevo na conclusão, mas que eles deixassem fluir o pensamento, principalmente porque eles já tinham lido os textos, né? E que 7 linhas realmente, como vem sempre colocado, que seria uma redação anulada, mas que eles pudessem sempre rever isso, pelo fato de não se ater a número de linhas. E que uma redação, ela não deve ser pensada em números de linhas, mas em termos de fruição de texto,
que o texto dele ele tem que ser um texto que ele pense para quem ele está escrevendo, para quem ele vai argumentar, para quem ele vai defender a tese dele e para quem ele vai convencer. O convencimento é muito importante. Então, primeiramente, eu comecei a falar na introdução, que a introdução para ele começar a falar de uma maneira geral sobre o tema, no caso aí a manipulação da internet, para que ele escrevesse de maneira geral, global e mundial, que nesse tema caberia sobre isso. Logicamente, há temas que não dá para ser feito na introdução de maneira global e mundial, mas que nesse caso, sim. Para quê? Para que ele introduzisse o tema, né, para que as pessoas entendessem do que seria falado. No desenvolvimento, para que ele fizesse um plano de escrita, ou seja, colocar ali tudo que ele queria falar no desenvolvimento para que ele não esquecesse, como se fosse um brainstorm mesmo, falando sobre tudo, todas as palavras. Aí eu quero escrever sobre manipulação, sobre fake news, então tudo que viesse à mente dele para ele escrever do lado, antes da escrita, para depois colocar a escrita em ação. No desenvolvimento, a importância, defesa de tese, argumentos e convencimento, a persuasão, ou seja, você usar os argumentos necessários, principalmente os argumentos de sustentação, que eles fazem o quê? Com que haja veracidade do texto. E o argumento de sustentação, ele teria que fazer como? O que é isso, professora? Como diz a minha aluna, o que é isso, professora? São argumentos necessários que você pode retirar de revistas, jornais, da própria mídia, porque vem com datas, mas que contenha data, até mesmo a hora, porque tem, né, na mídia a gente vê o dia que foi colocado, a hora, porque isso dá muita veracidade ao texto, faz com que o leitor acredite no que você está escrevendo, né? E faz com que também o aluno comece a investigar. Você passa isso para ele ter a ideia, não, eu quero convencer o meu leitor, então eu preciso investigar. A partir da pesquisa dele, ele vai ter que ler, ele vai ter que investigar jornais, ele vai ter que investigar a mídia. Então, é um meio de você também fazer o aluno reler outros textos, reescrever aquilo que ele quer. Dentro também do desenvolvimento, a importância dos conectivos, que fazem com que haja coesão e coerência. E dentro dessa coesão e coerência e conectivos, eles já tinham tido videoaulas sobre esse conteúdo, eu pedi para revisar também, né? Isso eu tenho feito ao longo de todos esses bimestres, porque tudo que eu vou dar, eu uso muito isso, né? É muito importante os conectivos dentro de qualquer texto que ele vai escrever, até mesmo de uma resposta, né? Seja para aula de língua portuguesa, de história, de geografia, que usamos muito, né? Que eles usam muito para fazer o texto, aulas de filosofia, que eu trabalho muito inteirado com a Débora, né? Professora de filosofia, ela sempre me passa as dificuldades e isso tem feito um bom trabalho entre nós. Na conclusão, pedi para eles também fazerem esse plano de escrita, né? Que foi muito usado na minha formação. Nós usamos muito essa prática para ser passada para os alunos quando estivéssemos em ação, né, na sala de aula. E na conclusão, ela é muito importante também. Para quê? Para que o aluno possa concluir o pensamento dele. Não se esquecendo que a conclusão é de tudo que ele escreveu acima, que ele não podia perder o pensamento, que ele não podia perder a defesa e o argumento que ele fez acima do desenvolvimento, e que teria que ser uma conclusão de extrema importância com os dados de cima do que ele tinha escrito, né? A avaliação, após toda essa explicação, propus a eles a avaliação de uma dissertação propriamente dita, né? Que foi a que eu trabalhei nesta aula. E para que eles fizessem e me enviassem através do Google Forms, né? O resultado foi excelente, pude ver que os alunos
assim, eles clareou todas as ideias e dúvidas que eles tinham em mente, né? Tivemos resultados de alunos que passaram em vestibular, que já passaram em vestibulares feitos agora esse mês de novembro. E então foi muito gratificante para mim, tanto para a revisão, quanto para a orientação, quanto para a segurança dos alunos, né? Foi uma releitura de muitos conteúdos que eu fiz anteriormente, e eu usei como base, né, a base nacional do currículo nacional comum, desculpa, o currículo linguagens, códigos e suas tecnologias, né, o currículo paulista e o caderno do Enem. E eu posso dizer que todas essas interferências, orientações, apesar de já serem feitas anteriormente com eles, eu pude dar uma segurança maior devido a tudo que eles, né, têm dado esse feedback dessa insegurança desses meses, né, mas que nós pudemos sempre estar ali juntinho deles, né. Agradeço imensamente à diretoria de ensino, ao Rodrigo, Lidiane e Edilene, né, por essa oportunidade. Espero que todos tenham gostado, né? Um final de ano maravilhoso para todos. Que Deus abençoe e fiquem com Deus. Beijo a todos. Nós agradecemos a participação da Renata. E agora nós vamos para a próxima boa prática da Escola Estadual Newton Câmara Leal Barros, com uma prática de língua inglesa, com a professora Elizabeth. Olá, eu sou a professora Elizabeth, da Escola Newton Câmara Leal Barros, da DE de Taubaté. E estou aqui hoje presente com vocês para apresentar um projeto desenvolvido na nossa escola, na disciplina de inglês, que é o projeto Volunteer Work. E esse projeto, ele foi baseado no currículo, né, com o fundamento do currículo, e eu trabalhei com as terceiras séries. Nós temos 3 turmas, as turmas A, B e C na nossa escola, envolvemos as terceiras séries no trabalho e chamamos alguns alunos também da nossa escola, demais séries, também para trabalhar nesse projeto, porque a gente fez um link com o currículo das segundas e primeiras séries também, como vocês verão na próxima lâmina. A escola Newton Câmara Leal Barros, nossa escola, a gente se localiza aqui na cidade de Taubaté, no bairro da Gurilândia, na rua Narizinho, né? E ela atende também à noite, ao período do EJA no noturno. Temos o EJA no noturno lá, essa é a imagem da nossa escola, aí, como vocês podem observar. Vamos seguir o próximo slide? Bem, a ação, objetivos e o público-alvo desse nosso projeto, né? A ação, Learning About Volunteer Work, né? Como nós desenvolvemos esse projeto? A nossa primeira ideia aí foi arrecadar alimentos não perecíveis e celulares usados da nossa comunidade escolar. Esse é um projeto que eu já venho desenvolvendo há alguns anos no Newton. Nos anos anteriores, a gente fazia essa doação, tinha já esse projeto, mas a gente ajudava asilos e orfanatos aqui da nossa cidade. Mas esse ano, em função da pandemia, a gente buscou centralizar esse trabalho para a nossa própria comunidade mesmo, visto que a gente estava com vários alunos passando necessidade, né? Então, o objetivo era conscientizar os jovens da necessidade de promover um trabalho solidário, desenvolver estratégias para a arrecadação de alimentos, né? Obrigada, melhorou aqui, porque estava meio ruimzinha a minha tela. Então, eu vou retomar. Conscientizar os jovens da necessidade de promover um trabalho solidário e desenvolver estratégias para a arrecadação de alimentos não perecíveis e celulares usados para doar para os nossos alunos que, devido à pandemia, eles estavam passando por necessidades e os celulares também serviu para os nossos alunos fazerem as atividades online. Desenvolvemos aí nesse projeto as competências socioemocionais, né? Que foi o altruísmo, também as habilidades
reconhecer as características do trabalho voluntário das pessoas que realizam esse tipo de trabalho, que são habilidades do próprio currículo do Estado, né? Desenvolver o trabalho voluntário como experiência pessoal, perceber e valorizar as formas de relação e interação entre seres humanos para a construção de um mundo mais humanitário. E produzir, no final, né, dos terceiros anos, né, nossas terceiras séries, no final, a gente tem que produzir um depoimento da experiência do trabalho voluntário. Então, esse depoimento eu pedi no Google Class, né, como roteiro de atividade, que eles produzissem o depoimento lá no Google Class. Eu não trouxe isso para cá, porque não deu para... O nosso tempo aqui é curto. Mas eles desenvolveram o depoimento lá, os alunos das terceiras séries. Público-alvo, terceira série de comunidade escolar. Proposta e desenvolvimento. Bom, a proposta era arrecadar alimentos celulares, como eu já falei, para as famílias carentes, né? E os alimentos, a gente colocou uma caixa na escola, como vocês verão, e eles, os alunos e a comunidade, os professores, toda a equipe, né? A gente doava os alimentos na própria secretaria da escola, tá? Desenvolvimento. Durante o projeto, nós observamos a necessidade de providenciar outros tipos de alimentos, né? Nas cestas básicas, tais como misturas, leite, guloseimas, porque tem muitos dos nossos alunos que têm irmãozinhos pequenos, havia crianças na comunidade, né? Então, como a nossa escola tem uma união, houve um consenso entre todos os professores da escola, toda a equipe, e a gente passou a arrecadar um valor, né, mensalmente com todos os professores, todos colaboraram de acordo com a sua possibilidade, para colocar essas misturas, essas guloseimas na cesta básica dos nossos alunos. E o professor Éden, da sala de leitura, ele foi incumbido responsável por essa ação. Próximo slide, por favor. Evidências de registro. Bem, como eu disse a princípio, o trabalho, o projeto é um projeto dos terceiros anos, mas eu busquei envolver toda a escola, né? Não só na arrecadação, mas também para desenvolver trabalhos, porque eu comecei a observar, né, que o currículo ele conversava. Então, nas segundas séries, a gente estava trabalhando aí com a propaganda, então eu pedi para as segundas séries produzissem, no roteiro de atividade, eu pedi para que eles produzissem propagandas para divulgar o nosso projeto. As primeiras séries do currículo lá no Centro de Mídias, nós estávamos trabalhando com o lixo eletrônico e o waste, né? Então, eu também pedi para que alguns alunos que são mais engajados dos terceiros anos pudessem linkar o trabalho voluntário, o volunteer work, com o tema deles, o waste, o lixo eletrônico das primeiras séries. E assim, eu fui engajando toda a escola, primeiros, segundos e terceiros anos. Pode seguir, por gentileza, no próximo slide. Aí, né, o início do projeto, o nosso projeto nasceu lá em julho, né, no mês de... A gente pensou nele em junho, julho a gente já começou a arrecadar, né? Então, aqui é a primeira caixa que eu e o professor Éden produzimos, colocamos lá na escola, ficava essa caixa na secretaria da escola, onde a secretaria recebia os alimentos que eram doados pela comunidade, pelos alunos, professores, todo mundo levava alguma coisinha lá na escola. Por gentileza, o próximo. Aqui, a equipe de linguagem, que eu tenho o prazer de trabalhar com ela, minha PCA aí, todos os colegas da área de linguagem, né? Alguns AQPAs que a gente fez na escola, a gente já também levava o alimento. Aqui a professora Ana Maria, que também foi nossa parceira até o ano passado na escola, do ano celular. O professor Rodrigo, do celular, a gente teve celulares doados na escola. Eu e o professor Éden, né, sempre recebendo, o Éden formava cestas básicas, e ele, o professor Mármore e a professora Márcia, muitas vezes foram nas casas desses alunos doar esses alimentos, porque a gente tinha uma lista de alunos carentes, né? Entre primeira, segunda e terceira série. Então, várias famílias foram atendidas, nossos alunos da nossa escola. Próximo, por gentileza. A avaliação. Bem, nós conseguimos atingir cerca de 85%, tá? Das habilidades, dos nossos objetivos. E isso eu pude observar no depoimento dos alunos no Google Class, né? Que as habilidades foram atingidas, que eles realmente entenderam, né? Qual era o objetivo, qual era a proposta do trabalho. Eu tive depoimentos maravilhosos dos nossos alunos. Próximo. Aqui as referências, né? Foi a base do Nacional do Currículo, né? Do Estado de São Paulo.
nós trabalhamos, e também as competências, né, da BNCC, as competências sociais. E esse foi o nosso trabalho nesse ano, e que Deus nos abençoe. Obrigada. Quero agradecer aqui, nesse momento, a primeira coisa, a Deus e a toda a equipe da Escola Newton Câmara Leal Barros, a equipe de linguagens que vestiu a camisa, a professora Márcia, da área de exatas, que sempre também está disposta a ajudar em todos os projetos, a nossa PCG, Ana Paula, e a nossa direção, né, a vice-diretora Salete, que eu não falei no momento, mas a Salete, com o Grêmio Estudantil, também abraçou a causa, porque a Salete todo ano trabalha comigo nesse projeto, porque o Grêmio Estudantil faz parte, e desculpa aí de falar do Grêmio Estudantil, ok? E um abraço a todos e obrigado por eu poder estar apresentando o trabalho da minha escola. A Escola Newton Câmara Leal Barros, compromisso com a educação. Obrigada. Muito bem, Elizabeth. Agora nós vamos para a mensagem do núcleo pedagógico. Uma mensagem para todos os professores, né? Para todos nós. Vamos lá. Olá, queridos professores. Na correria do dia a dia, a gente não se dá conta que o final do ano está batendo em nossa porta. Talvez o que vocês mais escutem por esses dias seja Ano Novo, Vida Nova. É aquele momento em que passa um filme na nossa cabeça e vocês fazem uma reflexão retrospectiva do ano que foi. Há pouco tempo, estávamos aqui pedindo boas surpresas e o que tivemos foram muitos desafios a enfrentar. Dias tensos devido às várias mudanças. Já pararam para pensar como será 2021? Essa é uma pergunta interessante. Diante de tudo que passamos nesse ano, o que, diga-se de passagem, foi muito desafiador. Como sempre, começamos 2020 elaborando os planos de trabalho, mas quem diria que em pleno século XXI seríamos acometidos pelo coronavírus e isso mudaria nossa forma de trabalho, convivência, relacionamento, nossas vidas. Logo nos adaptamos, deixamos a sala de aula e nos reinventamos, assumindo a nossa versão beta. Nos transportamos do giz e lousa para a aula 4.0. Entramos na casa dos estudantes e aprendemos a utilizar diversas ferramentas, Classroom, Meet, Teams, Zoom e tantas outras que surgiram. Mas pensam que foi só isso? Não! Tivemos que criar roteiros, avaliações, desenvolver as competências socioemocionais, assistir ao Centro de Mídia São Paulo, buscar ativamente, acolher e engajar nossos estudantes. Porque ninguém pode ser deixado para trás. E ao que parecia ser um ano sem fim, em meio a tanta correria, ainda nos emocionamos com os estudantes que diziam: professor, sem você eu não consigo aprender direito. Minha mãe não sabe ensinar essa coisa de equação. Só com a sua explicação eu consigo fazer a lição. Sinto saudade da escola, do diretor e vice dizendo para eu ir à aula. Sinto saudade de você. É isso mesmo, professores. O trabalho de vocês é muito importante. Então, pensando assim, até que dá para tirar uma lição de tudo isso, não é mesmo? Aprendemos a perceber o quanto o outro é importante para nós e para os outros, porque nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Educação é isso, amar os outros para não os expulsarmos do nosso mundo. Vocês fazem parte da nossa história, porque o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, assim teremos o que colher. É por isso que nós do Núcleo Pedagógico agradecemos vocês, professores, por todo empenho, dedicação, carinho, paciência, atenção, respeito e amor com o qual desenvolvem seus trabalhos. Contem sempre conosco. Desejamos que o próximo ano seja muito melhor para vocês e seus familiares. Esperamos que o ano de 2021 seja maravilhoso. A todos vocês, o nosso muito obrigado e boas festas!
todo o material das nossas ATPCs e se encontra no site do Núcleo Pedagógico. Então, tem aqui o endereço do site, do núcleo, material utilizado na TPC, os materiais de apoio para planejamento pedagógico, todos os materiais oficiais da Coped, SEDUC. Então, só acessarem o nosso site, ok? Agora, o link da nossa avaliação, vocês podem estar acessando pelo link ou pelo QR Code. Fiquem à vontade para responder o questionário. E agradecemos a vocês a participação, a presença. Quero agradecer às escolas que participaram conosco nessa TPC, apresentando as boas práticas, né? Agradecemos a participação da escola Roque Passarelli, dos professores Juliane e Jefferson, da escola Flair, com a professora Vanessa, da escola Newton Câmara, com as professoras Silvia e Elizabeth, e da escola Margarida Maia, com a professora Renata Priante. Nós agradecemos a participação de vocês e nos estendemos esse convite para vocês, professores, para o próximo ano de 2021, participar conosco, apresentando as boas práticas que serão desenvolvidas em sala de aula. Aqui estão os nossos contatos, os e-mails, né? Meu, Lidilene, Lidiane, Rodrigo. Estejam à vontade, se precisar, pode entrar em contato conosco. Meu muito obrigada. Olá, pessoal. Aproveitando, muito obrigado da Edilene. Fiz uma correria para estar aqui, porque eu estava participando com a Coped da formação dos itinerários formativos, com alguns professores da nossa diretoria de ensino, né, fazendo as adequações para esses itinerários que nós receberemos a partir de 2022. Mas eu não podia deixar de passar aqui, mesmo que correndo no final da reunião, né, porque de manhã eu consegui fazer, agora por conta desse compromisso não deu, para agradecer muito ao Ney, o diretor do Roque Passarelli, e toda a sua equipe, né, por estarem conosco aqui nas boas práticas, especialmente o Jefferson e a Juliane, fazendo esse convite a todos para o ano que vem participarem conosco do concurso de redação do Hospital de Câncer de Barretos. Agradecer muito a diretora Aretusa e toda a equipe da escola Flair, né, com a professora Vanessa trazendo essa adaptação de língua inglesa. Agradecer a diretora Miroslava e toda a equipe do Newton pelas boas práticas apresentadas pela Silvia, né, com a segunda geração modernista, e com a professora Elizabeth, dessa articulação da língua inglesa, pensando na questão social dos alunos ali da sua escola, trabalhando com as competências socioemocionais. Agradecer muito a Rosana Priante, a diretora da Escola Margarida Maia, e toda a sua equipe, em especial a professora Renata, por ter trazido essa aula com os cadernos do Enem. Dizer para vocês que nós estamos com o edital de credenciamento para a sala ambiente de leitura aberto até o dia 11, sexta-feira. Então, para os professores que querem se inscrever para salas de leitura, nós temos salas em Paraibuna, temos salas em Taubaté, em Lagoinha, Redenção, né? Enfim, em vários municípios, e vocês podem aí estar fazendo esse credenciamento, tá? Professor readaptado, o professor efetivo adido e o professor categoria F com até 12 aulas. Essa mensagem que vocês acabaram de ver foi uma mensagem feita coletivamente pelo Núcleo Pedagógico para externar a vocês o nosso respeito, a nossa admiração, a nossa gratidão por todo o empenho que vocês tiveram nesse ano que foi tão difícil para todos, né? E ainda está sendo, né? Mas dizer que nós reconhecemos todo o esforço de vocês, todo o trabalho realizado, e que estamos aqui até o dia 23 de dezembro, para o que vocês precisarem, contem conosco no Núcleo Pedagógico. E é isso, eu passei mais para poder me despedir de vocês, desejar que todos vocês tenham um bom fim de ano, que tenham um Natal abençoado, que tenham férias, né, muito merecidas, e que descansem, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Passo a palavra para a Lidiane.
Obrigado, pessoal. Obrigado por estarem conosco, viu? Muito obrigado. Seu áudio está fechado, Lid. Seu áudio está fechado. Oi, pronto. Olá novamente. Quero agradecer a todos os professores que se dispuseram, né, a colaborar conosco e compartilhar as boas práticas, professoras, né, aos diretores, à equipe pedagógica de cada unidade escolar. Muito obrigada, não só aos que colaboraram hoje, mas todos os que colaboraram no percurso do ano, né, que foi um ano muito atípico e extremamente complexo, mas eles, com muito carinho e amor, nos propiciaram esses momentos para que a gente possa se inspirar. E o próximo ano, esse convite está estendido a cada um dos outros, né, dos demais professores que estão nos acompanhando. Nós esperamos a sua participação aqui no Compartilhando Boas Práticas. Eu quero ressaltar que o próximo ano nós teremos novamente o concurso de redação do Hospital de Amor de Barretos e também a Olimpíada de Língua Portuguesa. Inclusive teremos formações, né, e material pedagógico, né, metodológico, didático para a realização da Olimpíada de Língua Portuguesa. Então, eu solicito que todos se engajem, incentivem seus estudantes, deem a oportunidade para que eles possam ter aí uma iniciação na vida acadêmica, né? Para que a gente possa dar notoriedade para eles e que eles possam ser protagonistas aí nessa ação. Obrigada, Rodrigo, pela sua participação, pelo companheirismo aí, a paciência. E Dilene, muito obrigada pela sua paciência conosco, pela sua participação nas ATPCs. A todos os professores eu desejo um bom final de ano e um ano de 2021 com bastante sucesso e que nós consigamos vencer aí a Covid e será um ano muito melhor, tá bom? Obrigada. Se alguém desejar falar, tomar a palavra, por favor, levante a mão e nós passaremos a palavra a vocês, tá bom? Obrigada, boa tarde.